E aí, galera, tudo bem? Mais uma aula sobre Selenium aqui, Johannes do canal PY Ajude-me. E você provavelmente está aqui porque o seu Selenium não está funcionando como você gostaria, né? Você não é a primeira pessoa desse mundo. Hoje a gente vai falar sobre Headless. Então, Selenium oferece um Headless Mode, né? Esse funciona assim, né? Você simplesmente vai clicar em Options aqui e você adiciona um Add Argument Headless. Isso já basicamente é tudo. Depois você pode passar esse como Options e depois você não vai ver nada desse Selenium, mas o Selenium está rodando. Qual vantagem desse negócio tem? Obviamente, você não pode, você pode deixar rodar sem perceber no seu computador, né? Então, o negócio roda, tá fazendo trabalho e não tá te interrompendo em nada. Isso aqui tem alguns problemas. Primeiro problema é muito mais fácil detectar que você está fazendo um bot. Você está usando bot, né? Então, você entra no site, eles detectam tranquilamente. Segunda coisa, e pode ser uma vantagem, por exemplo, às vezes o site roda mais estável, mas outras vezes o site não está construído de maneira correta, entre aspas. Claro, os elementos não são basicamente criados, né? Então podem ser que basicamente esse headless cálculo, que o elemento está no lugar errado ou nem está criado onde deveria estar. Soluções para isso. Primeiro, pelo jeito, eu ainda não experimentei. Mas o Undetected Chrome Driver, meu favorito, como eu sempre falo para vocês, usam Undetected Chrome Driver, não usam Selenium, é a mesma coisa, até mais fácil para instalar, tem alguns patches que vão ajudar vocês a não serem reconhecidos como fazendo bot, né? Pelo jeito aqui, eles apoiam esse negócio agora. Então, pelo jeito, quando você usa um Headless agora no Undetected Chrome Driver, você também tem a proteção de detecção. Ele está falando, não está oficialmente apoiado, né? Não tem suporte oficial, mas eles estão fazendo lá. Eu também montei uma coisa. Porque eu não sei qual é sua ideia, por que você quer usar Headless, mas minha ideia é o seguinte: eu quero trabalhar no meu computador e eu não quero ser interrompido, sabe? Aqui tem um navegador, abre toda hora alguma coisa, sabe? Porque também eu quero trabalhar, jogar, sei lá, e depois eu clico sem querer num botão do meu navegador, do Selenium, depois vai tudo a merda, enfim, né? Então eu quero esconder o meu navegador. Como isso acontecer, no final das contas, não me importa. Só não quero ver esse negócio quando eu estou fazendo automação, ok? Então, eu montei uma coisa que provavelmente vai te ajudar bastante. Esse negócio só funciona para Windows, porque usa Windows API, ou C-Types, seja C-Types, para esconder janelas. Esse é bem simples de fazer, na verdade. O negócio chama de PoorMansHeadless, eu tive melhor nome, porque tipo meio na gambiarra, né? E coisa boa você pode fazer para qualquer aplicativo, funciona. E coisa boa também, o Selenium roda normal, então roda como Selenium normal, você só não está vendo nada que tá rodando, né? Tá completamente escondido. Como você está vendo, esse funciona com C-Types, então usa basicamente, de novo, tipo C em Python, né? Ou C++, né? É basicamente o Windows API, né? Que se usa geralmente com C++, né? Aí eu transformei esse negócio aqui para Python, né? Aqui são as funções. Não é muito difícil aqui. Uma vez quando você define toda essa cagada lá em cima, tudo é fácil aqui. Tipo quase puro Python, às vezes tem essas coisinhas chatas que parecem fazer muito sentido, mas tudo bem. E esse aqui, nossos C-Types, e eu montei esse módulo para esconder janelas. Como funciona? O grande problema você pode já, antigamente eu fiz assim, eu peguei o navegador, eu joguei ele, sei lá, para lá, no lugar, tipo, coordenada menos um bilhão, uma coisa assim. Só que quando ele não está mais na tela visível, o Windows, tipo, liga um modo, tipo, não de dormir, não de sleep, mas é tipo, ok, você agora tem menos recursos disponíveis. Não queremos isso. A gente quer que o negócio rode full power.
mas a gente não quer interagir com esse negócio. A gente nem quer ver na tela. A gente nem quer ver esse negócio, nem nenhum ícone, nem nada. É só invisível, mas a gente quer que faça trabalho. Então, a ideia é a seguinte. Você pode instalar esse aqui, PoorMansHeadless. Esses aqui são opcionais, esses dois aí, ok? Eu recomendo instalar para você poder verificar se está dando tudo certo lá. E você pode instalar também o Undetected Chrome Driver, que também é opcional. Esse também vai funcionar como seu Selenium, né? Esse vai, inclusive, com qualquer aplicativo você pode usar isso. Então eu mudei com um Selenium, uma coisa específica. Olha, a gente vai começar assim. Esse você pode copiar. É o seguinte, deixa eu te mostrar. Menos teoria, mais prática. Meu Selenium está aqui aberto, ok? Acabei de abrir no Google aqui. Esse aqui é meu negócio aqui. O que eu preciso para esconder uma janela? Eu preciso de uma coisa que chama HWND. Eu montei um módulo C-Types Windows Info. Então, ele vai te dar basicamente todas as janelas têm aberto, ele vai te dar as informações. Eu implementei esse negócio no fake Headless, ok? Então, você não precisa instalar separadamente, já está tudo dentro, é Python puro. E quando eu vejo isso aqui, eu tenho todas as janelas aqui que estão abertas agora, né, no meu computador, nesse momento. E o que a gente precisa HWND para esconder janelas. Ótimo, perfeito. A gente quer embaixo que a gente vai precisar. Muito bem, nem preciso agora procurar. Problema é, como você está vendo, um aplicativo, menos que seja um aplicativo bem pequeno, geralmente tem mais que uma janela. Né? Até o Notepad. Notepad acho que tem 3. Acho que até tem o Notepad agora aberto, mas Notepad tem 3. Então a gente precisa escolher a janela correta. O Chrome, nosso Selenium agora, nesse momento, tem 8 mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, isso. Eu quero esconder esse aqui. E esse aqui, graças a Deus, como a gente pode descobrir agora, sem mexer muito lá, e vai ser, pelo dim client, o maior de todos. Né? Então, tem uma dimensão atualmente de 1904 vezes 1072. Isso, obviamente, eu posso usar. Quando eu sei que eu quero maior, aí eu montei essa função aqui. Funciona assim. Então, ele pega todas as janelas, como a gente acabou de fazer, mas o PIT, also esse é o Process ID, né? Isso você também pode ver no Task Manager. A Process ID tem que ser o PIT do Browser ID, né? Esse aqui. Quando eu tenho esse aqui, driver PIT, aí eu sei que esse aqui é meu PIT, esse é meu Process ID, esse é fácil de descobrir. HVND não é tão simples no Windows, a não ser que você faça essas coisas aí, ok? Diretamente interagir com uma API, aí tá tranquilo de descobrir, mas como usuário normal fica um pouquinho difícil de descobrir o HVND. HWND, desculpa. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar um sort. A gente vai fazer um sort. E eu importei do math, eu importei product. Porque o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente multiplicar as coisas lá dentro. Então eu quero falar, olha, me dá a janela com maior área. Isso quer dizer isso. Tá? Ele vai já me voltar o HWND. Desculpa que eu falei errado antes, né? É W, porque em alemão essa letra chama V, né? Por isso eu falei errado, mas é HWND, o handle. Se o negócio ainda não tiver criado, que normalmente não vai acontecer, porque o Selenium realmente só libera a console quando já tiver tudo prontinho, né? Eu testei também sem try, except funciona bem de boa. Nem precisaria, mas né, é seguro. Seguro, tá bom. Então, eu falei para você importar esse aqui também, para instalar.
Porque, como Selenium, você já sabe, a gente pode obter o screenshot. Esse parece um monte de abobrinha que você está vendo aqui na tela, mas é realmente um screenshot. São os dados binários. Então, isso funciona, screenshot podemos fazer. Então, agora vamos pegar o HWND. So, HWND, a gente quer esconder esse HWND aqui com esse número, ok? Esse é a maior janela e esse aqui é nosso Google, né, que a gente abriu. Ótimo. Então, perfeito? So, agora a gente vai criar uma nova instância do fake Headless. Ok? Uma classe aqui que eu escrevi. So, agora tem driver Headless, certo? Isso aqui é nosso driver Headless. Aqui tem umas coisas que você pode fazer, uns métodos. Importante que você precisa é basicamente só isso. So, como vai funcionar essa parada? Ele vai esconder todos os ícones, also tem nada mais no taskbar, né? Esse é feito através de C-types, coisa é bem mais simples que você imagina, ok? Tem tudo no site da Microsoft como fazer isso, né? E ele vai esconder esse negócio aqui. Se você quiser, se você estiver interessado, você pode ler aqui, né? Essas são as funções que você usa para C-types, né? Aqui make color transparent, aqui hide icon, tem várias coisas aqui, né? Window hide, né? Várias coisas. So, e a gente pode colocar um driver Headless aqui. Start Headless Mode. Olha, agora vem o truque. Agora vem o truque porque o bagulho está funcionando. Isso você deixa non, porque ele deixa o tamanho original, ok? Deixa simplesmente esse aqui, non. Distance from taskbar. Deixa isso no 1, porque ele coloca, na verdade, ele não esconde a janela, ele faz um bagulho transparente e fica um pixel, um único pixel em cima do seu taskbar, né? Onde tem o botão de start e tudo. E que faz isso? Esse faz que o bagulho ainda roda com full speed. Então, o Windows não dá não fica em segundo plano, fica em primeiro plano. Fala aqui, ok? Você ainda está no visível na tela, então a gente dá de todos os recursos que você precisa. E esse muda tudo. Esse foi a coisa que, basicamente, que consegui fazer esse negócio. E com um pixel em cima do taskbar, e invisível, você nem consegue ver, nem consegue interagir com um único pixel em cima do taskbar. É impossível, né? Então, isso funciona. Se a gente fizer isso, você vai... agora eu tenho aqui no meu taskbar, na outra tela, mas você vai ver desaparecer tudo. Você agora não está vendo o ícone aqui, mas tudo bem. Agora desaparecer tudo. Não é mais visível. Não é mais visível. Mas ainda está no Task Manager, está rodando. Só agora, claro, agora como você pode ter agora certeza se o negócio está funcionando? Então, aqui entra esse aqui. A gente cria uma função com lambda rapidinho aqui, screenshot 1 ou screenshot, como você dá o nome como você quiser. E vai ser assim. Ele vai pegar um screenshot como PNG, essa abobrinha que você viu, dados binários. Depois eu fiz uma outra coisa que vai converter esse negócio agora no NumPy image, NumPy array, ou compatível com OpenCV. E aqui a gente pode verificar esse negócio. CV I'm show single é também outro módulo que eu programei que resolve esse problema de OpenCV, porque OpenCV trava às vezes. Simplesmente IMShow trava e fudeu tudo. Você não consegue mais fazer mais nada. Né? Quando você fecha a janela travada, ele encerra tudo. Né? Você perde todos os dados. Importante aqui, se você abre mais de uma janela, você tem que dar para cada um título diferente, o kill keys também tem que dar diferente. Assim você, com essa combinação, você fecha a janela, also screenshot. Vamos aqui, vamos colocar. Importante, a gente agora só criou função, a gente não fizemos nada. Agora a gente vai fazer, vamos mostrar o screenshot. Aqui você está vendo aqui, é nossa tela, está funcionando. Vamos fechar, ok? Como que era? Ctrl Alt Q, acho que defini. Isso. Fechou. E agora vamos no outro site, porque você pode interagir ainda normal com o seu Chrome Driver. Driver, get, vamos no Bing. Bing.com. Isso. www. Estamos agora no Bing. Vamos agora mostrar o screenshot. Agora só basta isso. Você não precisa fazer mais outro porque você já fez uma função. Screenshot.
Tadá, dá um bem. Então você ainda consegue observar e verificar se dá tudo dá certo, ok? Meu Chrome, also meu Headless, né, meu PoorMansHeadless, tá fazendo o que eu quero, ok? Então você pode fazer qualquer coisa, joga no computador, você não vai atrapalhar o negócio, você não consegue atrapalhar, é tão bem escondido que você não vai conseguir atrapalhar o negócio. So, se você quiser agora fechar, não, chega agora, chega, tá dando uma coisa errada, eu quero mudar alguma coisa manualmente, você coloca driver headless e você coloca. Cadê? Stop headless? Como disable? Acho que coloquei. Peraí. Vamos ver. Graças a Deus, por isso, eu escrevo sempre uma documentação, porque eu mesmo esqueço o que eu faço. So, start, quit. Era quit headless mode. Por isso eu comecei a publicar as coisas para eu escrever para outras pessoas, para eu me lembrar. So, agora a gente pode ver quit Headless Mode e aqui do lado já apareceu de novo, dá tudo normal. E depois você pode iniciar de novo, como você quiser. Volta para. E como eu já falei, esse não somente serve para Selenium, é para qualquer aplicativo você pode fazer isso. Você tem um BlueStacks rodando, também funciona. De boa, como você quiser, ok? E ninguém vai perceber isso. Se você pode, sabe, vamos dizer, no seu trabalho, na verdade, não poderia fazer isso, mas você quer, ai, deixa eu rodar, meu Deus, não? So, jeitinho brasileiro. No Task Manager, obviamente, você vê que está rodando alguma coisa, né? Muito obrigado, espero que tenham gostado. Eu coloco lá todos os códigos na descrição, pode usar. Como eu já falei, todos os meus aplicativos geralmente são de MIT, então você pode usar à vontade, sem pedir permissão, você pode até colocar em código comercial e vender para clientes, não tem problema, tudo oficial, legal, e não tenho problema nenhum com isso, ok? Se você quiser participar, tem mais ideias, escreve lá no GitHub, né? Ou manda uma mensagem para mim, escreve um comentário, eu ficaria bem feliz. Um abraço e tchau, tchau.